Bom dia a todos e todas. Eu tive que vir até a Câmara para conseguir acessar, então, a sessão. E, bom, acho que primeiro eu queria colocar... Administração. 2007. Foi arquivado isso aí. Gostaria de colocar, então, que sobre o ofício que encaminhamos à mesa diretora, né, na semana passada, registrando e pedindo atenção ao Código de Posturas, ele foi um ofício no sentido de que, bom, a gente estava recebendo alguns informes e algumas comentários, né, por parte de algumas pessoas aqui da Câmara, de que haveria um vereador que estaria acessando a Câmara portando arma. Bom, não me cabe julgar o porte de arma do vereador, né? Mas, entendendo que nós estamos no início de uma legislatura e que vários vereadores são novos e que, portanto, talvez não tivessem conhecimento sobre o Código de Ética, né, da Câmara, eu optei, então, em fazer esse pedido por ofício ao presidente da Casa, em função de que também a gente não pode fingir que não recebeu um comentário desses, né? A gente não pode prevaricar. Então, em posse dessa informação, né, eu acabei, então, pedindo para que o presidente informasse as lideranças de que há um dispositivo no nosso Código de Ética e que proíbe, né, a utilização, então, a entrada na Câmara com arma. Então, essa foi uma medida simplesmente, né, para cobrar um dispositivo, e aqui eu não estou entrando em juízo de valor sobre por que está usando porte, ou por que tem porte, se tem, se não tem. Estou dizendo, estou cobrando um dispositivo que está regulamentado aqui na Câmara. Então, só para deixar esse registro. Mas o tema que eu queria abordar, então, hoje, ele trata... Eu estou um pouco ainda sem fôlego porque eu subi correndo, né? Ele trata de uma carta que já se tornou público, né, por meios de comunicação, hoje, inclusive, no jornal aqui da cidade. Ele trata de uma carta aberta à sociedade referente a medidas de combate à pandemia. Tem mais de 500 assinaturas entre banqueiros e economistas, e traz vários elementos que são importantes para o debate. Então, é importante dizer que entre as pessoas que assinam está o ex-ministro da Fazenda, Pedro Malan, Maisson da Nóbrega, Marcílio Marques Moreira e Rubens Recupero, os ex-presidentes do Banco Central, Armínio Fraga, Afonso Pastore, Gustavo Loyola, entre outros, né? Tem vários, e alguns tem banqueiros também, né? E esse documento, ele traz vários elementos importantes para o debate de conjuntura, né? Especialmente aqui no Brasil. Ele diz no primeiro momento, né, que enquanto a gente caminha para atingir uma marca de 3 mil mortes por dia e um total de mortes acumuladas de 300 mil ainda esse mês, o quadro fica ainda mais alarmante com o esgotamento dos recursos de saúde, na grande maioria dos estados, com insuficiente número de leitos de UTI, respiradores e profissionais de saúde. Importante dizer que aqui no Rio Grande do Sul, né, a gente já está aí a velocidade de aumento de pessoas que necessitam de leitos de UTI, né? A contração da economia afetou desproporcionalmente trabalhadores mais pobres e vulneráveis, com uma queda de 10,5% no número de trabalhadores informais empregados. Esta recessão, assim como as suas consequências sociais nefastas, foi causada pela pandemia, e não será superada enquanto a pandemia não for controlada por uma atuação competente do governo federal. Este subutiliza ou utiliza mal os recursos de que dispõe, inclusive por ignorar ou negligenciar a evidência científica no desenho das ações para lidar com a pandemia. Sabemos que a saída definitiva da crise requer vacinação em massa da população. Infelizmente, estamos atrasados. Em torno de 5% da população recebeu ao menos uma dose da vacina, o que nos coloca na 45ª posição no ranking mundial de doses aplicadas por habitantes.
No momento, o Brasil passa por escassez de doses de vacina, recorrentes atrasos no calendário de entrega e revisões para baixo na previsão de disponibilidade de doses a cada mês. No ritmo atual, levaríamos mais de 3 anos para vacinar toda a população. O surgimento de novas cepas no país, comprovadamente mais transmissíveis e potencialmente mais agressivas, torna a vacinação ainda mais urgente. Aumenta a probabilidade de surgirem novas variantes com o potencial de diminuir a eficácia das vacinas atuais. Os recursos federais para a compra de vacinas somam 22 bilhões, uma pequena fração dos 327 bilhões desembolsados no Programa de Auxílio Emergencial e Manutenção de Emprego no ano de 2020. Impressiona, e aí a carta ainda diz, né? Impressiona a negligência com as aquisições, dado que desde o início da pandemia foram desembolsados 528 bilhões em medidas de combate à pandemia, incluindo os custos adicionais de saúde e gastos para mitigação da deteriorada situação econômica. A redução do nível da atividade nos custou uma perda de arrecadação tributária apenas no âmbito federal de 6,9%, aproximadamente 58 bilhões. O atraso na vacinação irá custar em termos de produto ou renda não gerada, nada menos que 131 bilhões em 2021, supondo uma recuperação retardatária em 3 trimestres. Nesta perspectiva, a relação benefício-custo da vacina é da ordem de 6 vezes para cada real gasto na sua aquisição e aplicação. A insuficiente oferta de vacinas no país não se deve ao seu elevado custo, nem à falta de recurso orçamentário, mas à falta de prioridade atribuída à vacinação. O quadro atual ainda poderá deteriorar-se muito se não houver esforço efetivo de coordenação nacional no apoio a governadores e prefeitos para a limitação de mobilidade. Enquanto se busca encurtar os tempos e aumentar o número de doses de vacina disponíveis, é urgente o reforço de medidas de distanciamento social. Da mesma forma, é essencial a introdução de incentivos e políticas públicas para o uso de máscaras mais eficientes, em linha com os esforços observados na União Europeia e nos Estados Unidos. A controvérsia em torno dos impactos econômicos do distanciamento social reflete o falso dilema entre salvar vidas e garantir o sustento da população vulnerável. Na realidade, dados preliminares de óbitos e desempenho econômico sugerem que os países com pior desempenho econômico tiveram mais óbitos de Covid. A experiência mostrou que mesmo países que optaram inicialmente por evitar o lockdown, terminaram por adotá-lo em formas variadas diante do agravamento da pandemia. É o caso do Reino Unido, por exemplo. Logo, não é razoável esperar a recuperação da atividade econômica em uma epidemia descontrolada. O efeito devastador da pandemia sobre a economia tornou evidente a precariedade do nosso sistema de proteção social. Em particular, os trabalhadores informais, que constituem mais de 40% da força de trabalho, não têm proteção contra o desemprego. No ano passado, o auxílio emergencial foi fundamental para assistir esses trabalhadores mais vulneráveis e perderam seus empregos. E levou a uma redução de pobreza, evidenciando a necessidade de melhoria no nosso sistema de proteção social. Enquanto a pandemia perdurar, medidas que apoiem os mais vulneráveis, como auxílio emergencial, se fazem necessárias. Outras medidas de apoio às pequenas e médias empresas também se fazem necessárias. A experiência internacional com programas de aval público para financiamento privado, voltado para pequenos empreendedores, durante um choque negativo, foi bem sucedida na manutenção de emprego, gerando um benefício líquido positivo à sociedade. Estamos no limiar de uma fase explosiva da pandemia e é fundamental que, a partir de agora, as políticas públicas sejam alicerçadas em dados, informações confiáveis e evidências científicas. Não há mais tempo para perder debates estéreis e notícias falsas. Aí ele vai falar sobre algumas medidas que acha importante, como acelerar o ritmo da vacinação, né? Além de incentivar o uso de máscara, tanto como distribuição de máscara e a orientação, né, do uso,
máscaras boas, né? Implementar medidas de distanciamento social no âmbito local, com coordenação nacional, termo distanciamento social. Só para finalizar, então, com o agravamento dessa pandemia, esses economistas, né, esses banqueiros, trouxeram esse documento que traz vários elementos e eles finalizam dizendo que há necessidade, então, de que os políticos que têm acesso à mídia façam essa reprodução do que realmente funciona para a pandemia, uso de máscara, distanciamento social, e ainda termina dizendo que o Brasil exige respeito. Então, quis trazer esse documento porque eu vejo que é um documento muito importante e que não tem carimbo, né, de um partido político, mas tem de várias pessoas que ajudaram, inclusive, a construir o Brasil, a economia do Brasil.